Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, hoje a nossa aula é mega especial, tá? A nossa live aqui foi feita com os alunos da PDAI, tá? Toda segunda-feira, na verdade, toda semana nós temos uma live com os alunos, tá? Elas têm, e essas lives, né, são vários temas, várias coisas abordadas referentes à automação industrial, referente a Siemens, tá? Ao PLC, o Wago PLC aqui, tá? Siemens. Nós temos aqui a parte do SLC 500, Micrologix 1100, inversor de frequência, IHM, tá? E hoje o nosso tema é como descobrir qual é o firmware aqui dessa CPU que vocês estão vendo, tá? Sem que você abra o software de programação, o Studio 5000 ou o RS Logic 5000, tá? Existe um meio, nós vamos aprender por dois diferentes meios, um meio não profissional, né, e o meio profissional, tá ok? Eu vou mostrar nessa aula aqui com vocês hoje. E nós vamos aprender também a como identificar a nossa IHM, né, como a gente saber qual é o firmware que tem nessa IHM aqui e o quão importante é você ter essa noção, tá? E igual eu te falei, nessa aula aqui você vai aprender de duas formas diferentes. A forma não convencional e a forma profissional, e eu vou mostrar para vocês. Mas antes de vocês continuarem assistir esse vídeo, por favor, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva em nosso canal, ok? Deixe o seu like, compartilhe e não esqueça de ativar o sininho para que você receba os próximos vídeos, né, de forma automática. Você seja lembrado, toda vez que a gente lançar um vídeo no YouTube você será lembrado, tá ok? Então vamos lá, fique comigo até o final. Bem-vindo, Roberto, seja muito bem-vindo, apenas iniciei aqui a nossa live. Então, conforme eu tinha falado, o tema é muito importante porque quando você chega numa empresa, por exemplo, você está trabalhando e você precisa ir online num PLC da Rockwell, por exemplo, ou você precisa saber qual é a versão de firmware ou a versão de software que está dentro do CLP, né, que está programado lá. Qual é a versão, tá? Existem, Paulo, seja muito bem-vindo também. Então, existem diversas formas que você pode fazer, tá? Antes de continuar aqui, só me falem se vocês... Ah, beleza, estão me escutando. Tá me escutando, né, Roberto, Paulo, Daniel, João, tá? Tá tudo legal, né? Então tá ótimo. Então vamos continuar então. Então tá, beleza. Então, como eu falei, né, tava falando para vocês, então o que acontece? Então imagine que vocês, né, estão chegando aí na empresa e você precisa saber qual é, né, a versão de firmware, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês agora duas formas, tá, de você identificar qual é o firmware ou a versão de software que está rodando no PLC Rockwell e na IHM, tá? Então, por exemplo, eu vou mostrar aqui, eu gravei esse vídeo que eu vou mostrar agora para vocês aqui. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês, né? Senão vocês não vão ver aqui o que eu estou falando, né? Mas deixa eu compartilhar minha tela com vocês e vocês me falem, né? Se vocês estão vendo a minha tela aqui, tá? Então, estou compartilhando minha tela aqui e aí vocês falem se estão vendo a minha tela, tá? Vou ficar muito feliz se vocês estiverem vendo minha tela, com certeza. Deixa eu ver aqui as respostas, né? Beleza, legal, Paulo Rodrigues, Paulo Zumba, tá ótima. Roberto também. Bom, então, quer dizer, todo mundo está vendo a minha tela aqui. Então, esse primeiro jeito que eu vou mostrar para vocês aqui é o jeito não tradicional. É o jeito não tão esperto de se ver. Apesar que o que eu vou mostrar para vocês hoje já é uma dica muito interessante, porque quando eu aprendi a identificar o firmware da IHM sem você saber, por exemplo, foi nessa forma aqui que eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar um vídeo que eu gravei aqui, olha só que legal. Então, gravei aqui alguns segundos atrás, tá? Esse aqui é o laboratório aqui da PDAI, né?
Então eu vou mostrar para vocês, primeiro, esse disjuntor que vocês estão vendo aqui embaixo, é o disjuntor que alimenta a IHM, né? Eu vou mostrar a IHM daqui a pouco. Então o que eu estou fazendo né, o que eu estou fazendo agora é o seguinte, em outras palavras quando você está reiniciando a IHM, você consegue ver qual é a versão de firmware que está lá dentro. Ah, é mesmo, professor? Como? Eu vou mostrar para vocês agora. Essa é a primeira forma, igual eu falei, não é a forma assim de um profissional de automação, aquele cara que sabe muito bem, vai ser a outra forma que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Mas essa, quer ou não, é uma forma também, digamos assim, vamos supor que você não está sem o computador seu. Se chegou no cliente, o cliente só chamou você para conversar, mas ele falou assim, cara, eu quero que você programe aqui nessa IHM, blá, 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 blá. E aí, o que você vai ter que saber? Ah, qual é a versão de firmware, né, que você tem na IHM. Ou seja, se você sabe qual é a versão de firmware, você automaticamente sabe qual é a versão de software, né? Para quem já fez pelo menos o início lá do curso comigo, né? Isaac, muito boa noite, Isaac. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo à nossa live. Boa noite. Bom, então, conforme eu estava falando para vocês, então o que acontece? Então, essa forma aqui, né, de você, digamos assim, identificar qual é, né, o firmware é uma versão, é uma forma que você não precisa de computador nenhum, só vendo o IHM e reiniciando. Vou mostrar para vocês aqui. Então, olha só, tô ligando aqui, né, esse é o meu laboratório aqui, tá? Então eu tenho aqui meu PLC, né, o Contrologix, e aqui a minha IHM. Note que na minha IHM aqui, olha, estão vendo aqui a 10, número 10, eu estou até com o meu dedo aqui. Esse 10 aqui significa que ele é a versão de software, ou a versão, né, da minha IHM. Né? Estão vendo aqui? Então quando você reinicializa a IHM, você consegue saber qual é a versão, tá? Qual é, aqui olha só, estou com um problema aqui, mas você consegue saber qual que é a versão sua de firmware, ok? Então isso é uma forma, beleza? Primeiro eu quero mostrar para vocês nessa live duas formas bem diferentes. Uma forma, digamos assim, para quem não tem muito conhecimento, vai tentar pela primeira vez, tá? E você faz dessa maneira. É válido também, tá, pessoal? Não estou falando que não é válido. É válido sim, é bacana. Mas existe uma outra forma que é mais inteligente, digamos, mais rápido e mais profissional, digamos assim, tá? Que eu vou mostrar daqui a pouco. Mas, então, essa é a primeira forma, tá ok? Isso é da IHM. Então, nesse caso aqui da IHM, vocês viram aqui que é a versão 10, tá? Então, esse é o firmware que existe dentro dessa IHM aqui, dentro do meu, né, do escritório aqui da PDAI, tá ok? Então eu tenho aqui uma versão 10, muito bem. Bom, o que eu vou mostrar para vocês agora aqui vai ser uma outra forma. Qual é? Ah, professor, imagine que eu tenha a versão do Studio 5000, do Studio 5000 versão 30. Só que eu não sei qual é a versão que tem lá dentro da CPU, por exemplo. Ah, você não sabe? Como que você pode, uma outra maneira de você identificar qual é a versão de firmware ou software que você precisa ter para abrir um programa, para fazer upload, para fazer download para o PLC. Sabe como? Vou mostrar para vocês aqui. O meu PLC aqui, que eu estou conectado via Ethernet, um cabo via Ethernet aqui, ele é 192.168.10.158. Esse PLC é aquele PLC que eu uso para todas as minhas aulas, então vocês, em algum momento aqui da live, né, ou algum momento vocês já viram, ou né, já ouviram falar sobre esse IP, ok? Muito bem. Eu tenho duas máquinas virtuais e eu abri duas máquinas virtuais aqui para fazer um exemplo real, que eu já caí nessa, tá, pessoal? Né, qual foi a situação que eu, na verdade, caí nessa situação assim? Foi quando
eu tinha um software só, uma versão de software, né, na minha máquina virtual, que eu vou mostrar para vocês agora aqui, tá? Então eu tenho uma máquina virtual aqui, que é essa máquina virtual aqui. Me fale se vocês estão vendo, tá? A minha aqui, a minha máquina, né? A minha máquina virtual. Essa máquina virtual aqui que eu estou mostrando para vocês, ela tem instalado somente o Studio 5000 versão 30. Pergunta que não quer calar, programadores de CLP. Tá? Pergunta que não quer calar. Vou deixar aqui no ar e vamos ver, né, o que vocês respondem. Vocês acham que com esse software que eu tenho, Studio 5000, ele pode abrir qualquer versão de CLP? Eu posso fazer um upload de qualquer versão? O que vocês acham? Só para entender um pouquinho assim, o conhecimento que vocês têm e aonde a gente quer chegar. Não! Isaac, você está corretíssimo. Se eu tenho nessa minha máquina virtual aqui que eu estou mostrando para vocês, se eu só tenho a versão 30, significa que eu só serei capaz de fazer upload do programa do PLC se eu tiver a versão... Quer dizer, se o CLP estiver o firmware, qual a versão? Né? Se o meu software é versão 30, então o firmware tem que ser versão 30, tá? Roberto fez uma pergunta. Isaac, você está corretíssimo, versão 30. Roberto, muito boa a sua pergunta. O Roberto perguntou aqui, ó, só para todo mundo saber, o que é máquina virtual? Tá. Máquina virtual nada mais é, tá? Eu vou assim bem encurtar isso daqui, envolve muito mais conhecimento, mas eu vou encurtar aqui. Significa que você tem um outro Windows, como se fosse um outro computador dentro do seu computador real. Ok? Então, por exemplo, eu tô falando com vocês aqui agora, nessa live, e vocês estão vendo minha tela, mas deixa eu só fazer um negócio aqui que você vai ver o que é máquina virtual. Olha só, isso daqui, ó, não sei se vocês estão vendo, eu vou só puxar aqui. Olha, vocês estão vendo aqui? Esse cara que está escrito aqui, Rockwell Automations, Siemens aqui do lado, tá? Vocês estão vendo aqui Siemens, Schneider aqui embaixo, né? A PDI, a nossa, né, a melhor escola online aqui de automação industrial, a PDI. Essa tela aqui é do meu computador real, tá? E a máquina virtual nada mais é isso daqui que vocês estão vendo aqui dentro, é uma máquina virtual, ou seja, ele é um outro computador dentro do meu computador que eu estou falando com vocês. Então nada mais é que é um outro computador com outros softwares lá dentro. E o benefício de você ter uma máquina virtual é que você pode instalar vários softwares nessa máquina virtual e deixá-la preparada para um determinado cliente, por exemplo. Vamos supor que você tem um cliente que ele tem lá IHM, tem Rockwell, tem vários softwares, e você pode instalar tudo numa máquina virtual, ou seja, tudo num computador específico, só os softwares que você quer, tá? Ah, professor, mas quer dizer que na sua máquina real não tem software aqui de comunicação aqui? Não tem nenhum software instalado de automação? Não. Na minha máquina real não existe nenhum software aqui, ó, né? Só respondendo brevemente aqui a pergunta do Roberto, tá? Então nessa máquina real não tem nenhum software e nessa máquina aqui virtual, por isso se chama de virtual, que é uma segunda máquina, é uma outro computador dentro de outro. Então eu tenho aqui tudo instalado aqui. Eu tenho SoulMove, né, que é o software para inversores de frequência, software starter da Schneider, né? Eu tenho o iFix, né, o software iFix, enfim, eu tenho várias coisas aqui para um determinado cliente. Bom, então vamos lá. Então, voltando aqui à nossa conversa, esse cara aqui que eu estou mostrando para vocês só tem a versão 30. Sabe o que eu vou tentar fazer agora? E vocês vão descobrir qual que é a versão de firmware da minha CPU aqui do meu escritório. Eu vou mostrar para vocês aqui, da nossa oficina, eu vou mostrar para vocês aqui que eu vou agora tentar fazer o quê? Eu vou tentar fazer upload, tá? Então eu vou vir aqui, ó, no Studio 5000, no software Studio 5000, e o que eu vou fazer? Eu vou tentar fazer upload. Toda vez que você tenta fazer upload do software, ele vai mostrar qual é a versão que está dentro da CPU.
tá ok? Bom, primeiro lugar, né, antes de fazer isso que eu estou mostrando para vocês, tem mais um passo necessário aqui. Quem sabe qual é o passo necessário aqui antes de eu tentar fazer upload da CPU? Quem se arrisca? Qual que é o passo que eu vou fazer agora aqui para que eu tenha certeza que eu vou conseguir fazer upload da CPU? Muito bem, o Isaac está digitando. Vou esperar ele responder. Isso, comunicar com a máquina. Comunicar com a máquina significa que eu tenho que configurar o endereço IP no RS Links, tá ok? Então isso que eu vou fazer agora. Eu vou fechar aqui de novo, vou deixar esse cara aqui aberto. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou lá no RS Links, tá? E eu vou, né? Mas o que você falou, Isaac, tá mais certo ainda. Não sei se eu entendi isso que eu vou falar agora, mas se você, né? O Isaac falou o seguinte, eu tô certo aqui, mas como eu sempre faço, qual que é a primeira coisa para eu ter certeza que eu tô me comunicando com a máquina? Primeiro, com o CLP, né? Primeiro é vindo aqui no CMD, né? Lembra que eu falei para vocês que eu sei qual é o IP do CLP? Eu sei qual que é o IP, né? Então, eu venho aqui, olha, ping 192.168.10.158. O que é isso? Isso é o IP do meu CLP. Então, eu vou aqui dar um Enter. E essa resposta que vocês estão vendo aqui significa que a comunicação ela existe. Então, esse PLC existe, está se comunicando. Beleza, isso é o primeiro passo. Segundo, é você ir lá no RS Links e você configurar o endereço IP. Note que eu só tenho um endereço IP aqui, eu vou adicionar esse CLP aqui, né? 192.168.10.158. O que eu vou fazer aqui? Vou adicionar, vou aplicar e vou dar um OK. Muito bem. Qual que é o próximo passo, professor? Agora você vai tentar fazer o upload do CLP? Vou. Olha o que vai acontecer, pessoal. Olha, presta atenção o que vai acontecer. Essa eu encaro como uma das piores formas de você tentar adivinhar qual é o endereço, o firmware da CPU, tá? Mas, igual eu falei para vocês, é válido também. Desde que você encontre a resposta, tudo é válido. Mas eu vou mostrar daqui a pouco uma forma muito mais simples, rápida e que você não precisa passar por esse transtorno, você vai saber qual é o firmware da CPU, né? E tanto da IHM também. Muito bem. Então eu venho aqui nesse cara, né? E vou esperar ele aqui atualizar. Ele não atualizou ainda aqui. Aqui, agora está atualizando. Lembra que eu adicionei o endereço IP aqui? Olha ele aqui, ó. Se ele não está vermelho, significa que o RS Links, né? Porque esse aqui é um link do RS Links, ele está enxergando a minha placa Ethernet. O que eu vou fazer agora? Eu vou querer fazer o upload, lembra? Aí eu venho aqui no backplane e venho aqui na CPU, tá? Eu venho aqui nessa CPU. Eu vou clicar nessa CPU. O que ele está dizendo aqui? Não sei se vocês conseguem ler aqui o que eu estou mostrando aqui na tela do meu PC, mas ele mostra o que aqui? Resumindo, eu vou conseguir fazer o upload ou não? Ele falou assim, ó, prossiga ou não prossiga? Não, né? Na verdade, muito bem. Na verdade, eu não vou conseguir fazer o upload porque, como eu te falei, o software que eu tenho instalado aqui nessa máquina virtual é a versão 30. E ele está falando aqui, olha só, a instalação, ele fala o seguinte, ó, instale o Logix Design versão 16 para fazer o upload desse controlador, né? Ou seja, desse CLP, ok? Então, em resumo, nesse e-mail que eu mostrei para vocês, vocês também conseguem verificar qual é o firmware da CPU. Então, você já sabe que a versão do firmware da CPU é a versão qual? A versão 16. Poxa, professor, nossa, caramba, eu tive que adicionar ele ali e tudo, e eu abri o Studio 5000, fui tentar fazer o upload e não consegui porque aqui ele fala que é a versão 16 lá da CPU e a versão de software que eu tenho instalado aqui no meu computador é a versão 30, tá ok? Muito bem.
Pessoal, eu mostrei para vocês aqui, igual eu falei para vocês, uma das piores formas de você achar, né? Igual eu falei, não vou falar que é a pior forma, né? Mas uma das maneiras que você vai demorar mais tempo, né? Vamos supor que você está chegando na indústria, né? E você não pode desligar a IHM. Lembra que eu liguei a IHM aqui, né? Eu mostrei para vocês agora há pouco tempo que eu liguei a IHM, né? Eu liguei lá a IHM e vocês viram que logo no ciclo que ele começa a leitura, então você consegue saber, identificar, na verdade, qual é o firmware. Mas o que eu vou mostrar agora para vocês é a forma mais profissional de você achar um firmware na CPU, seja do CLP, seja do inversor de frequência, tá? Desculpa, seja do inversor de frequência, ou seja, da versão da sua IHM, tá ok? Vamos lá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Bom, uma vez que a gente configurou no RS Links, eu vou abrir aqui o RS Links novamente. No RS Links, a gente pode vir aqui, olha só que interessante, a gente pode vir aqui no RS Links. A primeira coisa que você... Boa noite, Marcos, seja bem-vindo à nossa live, né? E só lembrando que essa live aqui eu estou fazendo para todos, é óbvio, mas especialmente para você que fez essa pergunta aqui. Então, estou mostrando aqui através da live como você identificar, né, o firmware, seja da IHM ou seja do CLP, de uma forma mais profissional, digamos assim, tá? Não que as outras formas que a gente fez até agora estejam erradas, né? Igual eu falei, não existe um certo, errado, assim, definido, mas essa é uma forma mais profissional, digamos assim, tá? Então, continuando. Então eu venho aqui, vou lá na CPU, tá? Venho aqui na CPU, clico com o botão direito, tá ok? E vou aqui em propriedades, tá? Eu venho aqui em propriedades, tá? E aqui, tá? Ele vai me mostrar isso daqui é uma coisa que a gente faz para tudo, tá? Então, bom, a princípio, o que você precisa saber para saber o firmware? Primeiro, você precisa, se o seu CLP se comunica em Ethernet, você precisa saber qual é o endereço IP do seu CLP, ou qual é o endereço IP da sua IHM, tá ok? O primeiro passo é isso, tá? Para começo de papo, você precisa saber qual é o endereço IP, seja do seu CLP ou seja da sua IHM. Uma vez que você sabe, vocês viram aqui que eu adicionei o meu CLP aqui no RS Links. E quando eu vou aqui com o botão direito, ele me mostra aqui, olha só que interessante, qual é a revisão de firmware. O que significa isso? Significa que se eu tenho uma versão de firmware que é a versão 16, significa que o meu software ele tem que ser a versão 16, tá ok? Então, isso está muito bem claro para a gente, né? Principalmente você, né, já está acostumado lá com as nossas aulas. Uma das primeiras aulas eu falo muito sobre esse assunto, que é a parte de firmware, né? Como você identificar, como que trabalha o sistema do Rockwell, né? Entre software e firmware na CPU ou na IHM, tá ok? Então, veja que é bem simples, tá? Adicionei ele na URS Links, botão direito, e ele, propriedades do dispositivo, ou Device Properties, né? Que é propriedades do dispositivo, e ele vai abrir essa tela para você, e o legal é que vai te dar qual que é o número do serial da CPU, qual é o tipo do produto, né? Qual que é a revisão. Essa revisão aqui é a revisão de firmware, tá ok? E é esse que eu tenho instalado aqui, né? A minha CPU tem essa revisão de firmware, tá? Muito bem. Agora, vamos fazer para IHM? Lembra que vocês viram que a IHM, quando eu reiniciei o software, ele me mostrou lá qual era a versão de firmware, que era a versão 10. Ah, professor, mas como que eu faço para ver também nesse mesmo formato aqui? Então, o que eu vou fazer agora aqui? Eu vou adicionar a minha IHM, tá? Antes de adicionar a minha IHM, né? Isso é uma questão assim, prática, e você evita dor de cabeça, tá? Você evita dor de cabeça, tá? Você vai fazendo aos poucos, em partes, né?
Mas antes de você colocar qualquer IP aqui no RS Links, que é o que eu vou fazer agora, primeiro eu tenho que ter certeza que o endereço IP da minha HM, o meu computador consegue enxergar. Eu tenho que ter certeza se o meu computador consegue enxergar o endereço IP. Como que eu faço isso? Bom, o endereço IP da minha HM, ela é 192.168.10.222, ok? Primeiro, eu preciso ter certeza que o meu computador está enxergando a minha HM. Como que eu faço isso? Vamos lá no nosso CMD, tá? Vamos lá no nosso CMD. Acho que eu pressionei alguma coisa errada aqui. Ele demora um pouquinho e não faz o que eu gostaria. Muita calma nessa hora. Deixa eu fechar de novo esse cara. E vou aqui no meu CMD, tá? E o que eu vou fazer aqui agora, eu vou ping 192.168.10.222, ok? Olha que maravilha! Sabe o que significa isso? Em outras palavras, ele está falando o seguinte: Hey, Alexandre, eu tô vivo, tô aqui pronto para, né, você fazer um download, você fazer upload, eu estou aqui pronto para a gente começar o trabalho. Então, eu estou feliz, fiquei contente porque o meu computador está conseguindo enxergar a minha IHM, que eu sei que é esse IP que eu falei para vocês aqui, 192.168.10.222. Ah, professor, e se caso você colocou o ping aqui e não respondeu aqui, não deu resposta nenhuma aqui, ou deu uma resposta que ele não achou? Aí você precisa saber primeiro se o cabo Ethernet entre o seu computador e HM, né, ou na rede, ele está conectado. Primeiro isso, fisicamente, será que tem algum cabo de rede Ethernet lá na IHM e no seu computador? Então esse é o primeiro passo. Segundo, você viu que o cabo tá legal. Segundo é você testar o cabo, né? Pode ser que o cabo esteja tá com problema, você precisa fazer um teste. Existe aqueles testador de cabo que é bem baratinho, bem simples. Você pode fazer isso também. Então, você testa se a comunicação tá ok. Se o seu cabo Ethernet tá ok. Ah, testei e tá ok. Beleza. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é você saber que o seu computador está no mesmo range de IPs que o seu computador, no caso aqui, a IHM ela está, né? Lembra que eu falei aqui que 192.168.10.222. O meu computador aqui é 192.168.10.150. Ou seja, está no mesmo range de IPs da minha IHM. Por isso que eu achei aqui, tá? Muito bem. Ok. Deixa eu só ver aqui. Paulo Rodrigues. O Paulo perguntou o seguinte: se ambos estiverem na rede, da empresa. Exatamente. Exatamente, Paulo. Somente se a sua IHM ou o seu CLP estiverem na mesma rede do seu computador que você está tentando acessar o CLP, né? Você precisa ter certeza que está na mesma rede. Muito bem. E o Roberto perguntou o seguinte: como esse endereço de IP foi definido? Muito bem. Roberto, eu vou falar bem rapidinho aqui sobre isso daqui. Eu posso te dar uma assistência muito mais especial, se a gente particularmente, ou posso mostrar alguns vídeos que eu falo sobre endereçamento de IP e tudo mais, tá? Mas em resumo, Roberto, então significa o seguinte. Por exemplo, eu vou mostrar rapidinho aqui. Deixa eu abrir o Paint aqui, tá? Eu vou rapidamente aqui mostrar para você aqui. Cadê o meu Paint Brush? Ok. Deixa eu desenhar para você aqui o que eu estou falando. Então, eu tenho aqui, isso daqui é um CLP, tá? Isso daqui, esse outro aqui, outro CLP. Esse outro aqui é outro CLP. Esse cara aqui é minha HM, tá? E aqui é o meu computador que eu estou falando com vocês aqui, tá? Realmente eu tenho vários CLPs aqui, tá? E eu tenho uma IHM, tem outros aqui na rede também, tá? Muito bem. Então, eu tenho um Ethernet Switch, tá? Bem rapidamente, tá? Na verdade, não é nem tanto foco falar sobre rede Ethernet,
mas só para a gente aproveitar o gatilho aqui, talvez essa questão seja a questão de outros alunos também aqui, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui um cabinho de rede Ethernet aqui, ó. Esse é o CLP, cabinho de rede Ethernet aqui, um cabinho de rede Ethernet aqui, outro cabinho de rede Ethernet aqui, outro cabo de rede Ethernet aqui, e do meu computador que eu estou falando com vocês, existe um outro cabo de rede Ethernet aqui. O que é esse vermelho aqui? Esse vermelho é um Ethernet Switch, ou seja, é um distribuidor de rede, tá? Ele distribui a rede, tá? Então, por exemplo, esse primeiro cara aqui, ele é o CLP, tá? E ele é 192.68.10.158, ok? Esse IP aqui é o CLP 192.68.10.95, tá? Esse outro CLP aqui, ele é 192.68.10.55, tá? Porque realmente são os CLPs que eu tenho aqui. Eu tenho mais CLPs aqui, tô só encurtando um pouco aqui. E essa aqui é minha IHM 192.68.10.222, que vocês viram que meu computador conseguiu se comunicar com a IHM, porque eu digitei o IP da IHM e ele viu. E esse é o meu computador aqui, que eu tenho aqui configurado ele aqui. Ele é 192.68.10.150, ok? Bom, a pergunta é... Isso, o Marcos, né, perguntou exatamente. Isso é uma rede local, tá? Isso aqui é uma rede local, tá? Que eu tenho aqui dentro do Office aqui, tá? Da PDI. Então, dentro aqui do laboratório da PDI, digamos assim, eu tenho um Ethernet Switch, tá? Esse é o Ethernet Switch, todos os cabinhos de rede chegam nele aqui, tá? E eu tenho IHM, tenho CLPs aqui e tudo mais, né? A pergunta, às vezes, o Roberto, deixa eu só entender deixa eu só ver se eu entendi a sua pergunta. Como que eu escolhi o IP? Na verdade, eu escolhi aleatoriamente, tá? Então, por exemplo, 192.168.10, esse cara aqui, ó, né? Deixa eu só colocar aqui um vermelhinho aqui. 192.168.10, esse cara aqui, ele não muda. Ó, pode perceber que todos têm a mesma coisa aqui, tá ok? Porque é da classe C, né? E a classe C, a gente sabe que o IP da classe C, com a máscara 255.255.255.0, a gente sabe que esse octeto aqui, esses três primeiros octetos, a gente não muda, tá ok? O que a gente muda é a parte final. Note que aqui é 158, aqui é 95, aqui é 55, aqui é 150 e aqui é 222. Bom, professor, como que eu posso chutar um número aqui? Posso colocar no final aqui 500? Não. Na verdade, esse número, né, esse final aqui, ele vai variar, tá? Do número 1 até 254, tá? Entre 1 até 254, eu posso colocar os números finais aqui. Então, vamos supor que o Roberto que está na nossa live aqui, ele tá aqui comigo e tem o computador, ele está conectado, né, vou até desenhar aqui. Imagina que o Roberto está aqui comigo também nessa live, ele está presencial aqui comigo, ele tem o computador dele, o laptop dele aqui, e ele vai se conectar com a gente aqui também, tá? Então ele tem o cabinho de rede dele aqui, se conectado. A pergunta que não quer calar é, qual é o endereço IP que ele precisa ter nesse computador aqui para ele enxergar todo mundo, até enxergar eu também aqui, enxergar todo mundo que está na rede e aqui. A resposta é bem simples, tá? Vou encurtar aqui. A resposta é bem simples. Na verdade, você pode colocar qualquer número entre 1 até 254 e não repetir os IPs que você já tem aqui, né? Por exemplo, o Roberto ele não pode colocar o IP aqui, por exemplo, 192.168.10.150. Por quê? Porque o 150 ele já existe. Professor, posso colocar o mesmo endereço IP da IHM? Não. Você não pode colocar nenhum endereço IP que já existe. Você pode colocar o que estiver sobrando, tá? E isso é uma coisa que você decide, tá? Não é uma coisa assim, você precisa colocar esse endereço IP. Não sei se eu fui claro, Roberto, tá? Mas igual eu te falei, eu posso te dar uma assistência especial
se você tiver alguma dúvida, eu posso estar te auxiliando melhor aqui. Mas espero que essa breve explicação aqui tenha te, pelo menos, esclarecido um pouco para você como é que foi definido esse endereço IP aqui, tá? E, na verdade, poderia ser um outro endereço IP, tá? Eu coloquei esse número aqui, 192.168.10, né? Para todos aqui, mas poderia ser um outro aqui também, tá, Roberto? Tá? Então, muito bem. Então, beleza. Então, voltando aqui ao nosso tema, né? Então, vocês viram que a minha IHM está na mesma rede do PLC, correto? Muito bem. Sendo assim, agora sim eu vou aqui clicar duas vezes nesse cara. O que eu vou fazer aqui agora? Tá? Eu vou aqui adicionar o endereço da IHM. Então, vem aqui 192.168. Bom, antes de adicionar esse endereço da IHM aqui, vamos fazer uma coisa nova? Tá? Vou fazer uma coisa nova aqui, porque esse nó aqui já existia antes. Ah, professor, quando eu abro o meu RS Links, é a primeira vez na sua vida que você está abrindo o RS Links, você não vai ver nenhum desses caras aqui, ó, né? Como você faz para adicionar ele aqui, então? Então, se vem aqui, vamos lá em Ethernet Device, vamos lá, Ethernet Device, adiciona novo. Aqui você coloca o nome, eu vou colocar a aula de hoje, tá? Aula online. Eu só vou colocar aqui aula online. Vou colocar o i aqui para ficar bonitinho, né? Aula online. Clico aqui em OK. Quando você clica aqui em OK, aí ele aparece o campo para você colocar o endereço IP lá. Agora o que eu vou colocar aqui vai ser o endereço da IHM. 192.168.10.222. Vem aqui, adiciona, aplicar e, pessoal, olha que interessante. Isso é o que eu faço em todos os meus projetos que eu trabalho com CLP. Graças a Deus, né, eu falo para todo mundo, eu sou uma pessoa abençoada porque todo santo dia eu programo PLCs diferentes. Hoje não foi o Rocco que eu programei lá, né, no Office. Hoje eu programei aqui um CLP da Automation Direct, né? Não sei se tem no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos é muito usado e muito barato e muito bom, tá? Gosto muito de usar eles. Mas toda vez que eu vou programar um CLP e eu sei o IP dele, primeira coisa que eu faço, primeira coisa de tudo, é adicionar ele no RS Link. Sabe por quê? Vocês vão entender o porquê vocês devem fazer isso também quando vocês tiverem programado algum CLP ou uma IHM ou qualquer dispositivo, tá? Que seja Rockwell, né? Óbvio, né? Dentro da sua rede. Então, o que eu vou fazer aqui agora, 192.168.10.252, vem aqui, dou um OK. Olha que interessante que vai acontecer agora. O que eu vou fazer? Eu venho aqui, né, ó, que eu já estou aqui nesse cara aqui, muito bem. Lembra que a gente criou um nome aqui que se chama Aula Online? Nós criamos, eu criei desde o início com vocês. Então eu venho aqui nesse cara, deixa ele fazer a varredura, tá? Ele demora um pouquinho porque esse nó é novo. E olha só, e agora ele está com ponto de interrogação e ele vai sair o ponto de interrogação. Por que ele vai sair? Porque a minha IHM, eu estou online com a minha IHM e ele consegue ver. Olha que interessante. Vocês, na verdade, né, ninguém, a não ser que a pessoa trabalhe com 24 horas com IHM, o cara é especialista em IHM, só de o cara olhar na IHM, na filmagem, o cara já sabe qual é o modelo. Mas vocês não precisam saber qual é o modelo se você já sabe o seu IP. Sabe por quê? Quando você coloca o IP aqui, ele já te fala qual é o modelo da IHM. Olha que interessante. E ele te fala mais. Ah, professor, mas eu quero saber não só o modelo da IHM, e o firmware da IHM, que você está tanto falando, e a aula é especial realmente para falar sobre isso. Então vamos lá. Então o primeiro o ponto positivo é, quando você adiciona o IP, o endereço IP, no RS Links, você sabe qual é o modelo da IHM, tá? E você vai saber agora, clicando aqui com o botão direito, tá? E nós vamos lá em propriedades do dispositivo ou Device Properties. Então, vou clicar aqui nesse cara, Device Properties, e tchanã! Né? Ele aparece qual é a versão de firmware da minha IHM, sem que eu abra
o Factory Talk View sem que eu precise desligar ou reiniciar a minha HM para saber qual é a versão de firmware, tá ok? Muito bem. Pessoal, né, vocês já tinham digamos assim, esse conhecimento, já sabiam do poderoso, dessa forma poderosa de você descobrir o firmware, de você descobrir qual é o modelo da IHM, tá? Então, essa é uma forma muito poderosa, porém simples e valiosa, tá? Muito valiosa. Paulo, mas legal, Paulo. É por isso que nós temos as nossas lives, é por isso que a gente tem essas perguntas. Igual eu falei, eu gosto que os alunos venham com pergunta e tudo mais. Só peço perdão aqui pro Paulo, que eu não respondi ele no Hotmart, né? Mas vocês têm o meu contato particular, então é mais fácil de você mandar uma mensagem para mim, alguma coisa assim. Eu respondo no mesmo dia, no máximo no outro dia seguinte, estou te respondendo, estou te orientando e respondendo as suas perguntas, né? Bom, então, pessoal, essa é a forma mais simples e fácil e rápida para que você saiba, né? Professor, você falou que dá para você saber o modelo da CPU também, quando você adiciona o IP do CLP? Dá. Como é que eu faço isso? Tá? Então, eu faço isso. Lembra que eu adicionei o meu CLP aqui, né? Olha só. Então, como que vocês vão descobrir aqui, né? O IP é bom por causa disso, né? No RS Links. Você sabe qual é... Aqui, olha, a minha CPU é a CPU L55. Eu tenho aqui no slot 1 um cartão Ethernet. Eu tenho no slot 2 um cartão de DeviceNet. Eu tenho aqui no slot 3 meu cartão de ControlNet. Eu tenho no slot 4 a minha placa de entrada, 32 entradas digitais. Outra placa de entrada digitais. Eu tenho aqui um cartão de entrada analógico. E eu tenho aqui um cartão de saída analógico. E eu tenho uma outra CPU nesse mesmo rack. Tá? Olha que interessante. E essa CPU aqui é a L71, tá ok? Professor, não vai me dizer que você consegue também saber qual é o firmware que está dentro dessa CPU L71. Tá? Essa L71 aqui. Tá? Eu consigo também. Vamos saber qual que é o firmware que eu tenho aqui nessa CPU? Então, eu vou clicar com o botão direito. Né? Vou vir aqui em propriedades do dispositivo. E, tcharam! Quem responde para mim aqui, só de abrir aqui, qual é a versão de firmware que eu tenho instalado dentro dessa CPU que eu mostrei para vocês aqui? Quem responde? Tá até grifado ali, né? Facilitei um pouquinho ali. Mas, 31. Muito bem, Marcos. Então, olha só que interessante. Nesse mesmo chassi aqui, eu tenho duas CPUs. Uma CPU tem versão 16, muito antiga, tá? Olha só, versão 16 aqui que vocês estão vendo. E a outra CPU aqui que eu tenho nesse mesmo rack aqui, ó, a L71, é a versão, tá? Deixa eu ver, Configure Driver aqui. Não, Configure Driver não. Eu venho aqui em Device Properties, é a versão 31. A pergunta que não quer calar aqui é: eu tenho a versão 30 instalado nessa máquina virtual aqui. É óbvio que eu tenho outras máquinas virtuais que tem a versão 31, que tem a versão 16 aqui. Mas eu quis apresentar para vocês aqui um caso real, porque às vezes você não tem todas as versões de software do Studio 5000 e do RS Logic 5000 instalado no seu computador. Então, muitas vezes você vai se identificar igual ao meu problema aqui. Qual foi o meu problema? Lembra que eu tentei fazer o upload do CLP aqui e não consegui? Por que eu não consegui? Porque ele falou que a versão era 16. E a versão que eu tenho aqui no meu software aqui é a versão 30. Né? Então não consegui. Tá? E da mesma forma, se eu for tentar fazer um upload, dessa CPU aqui, com essa máquina virtual que está aberta aqui, com essa configuração aqui, eu também não conseguirei fazer, né, o upload. Por quê? Porque eu preciso instalar a versão 31 e nesse computador aqui que eu estou mostrando para vocês, só existe a versão 30, ok? Mas, pelo menos pelo RS Links, você consegue enxergar quais são as versões de firmware,
quais são as configurações, qual é o modelo da IHM, tudo pela rede. Tá? Olha que interessante. Sabe por quê? Isso é muito, muito importante também, porque muitas vezes você fala assim, poxa, aquela IHM lá, eu não sei qual que é o modelo dela. Nossa, e agora? Não consigo lá no painel lá, ou, né? Qual que é a forma mais fácil de você saber qual é o modelo do CLP ou saber qual é o modelo da sua IHM? Simplesmente adicionando o endereço IP no RS Links e você vai ver, ele te dá qual é o modelo. Nesse caso aqui, o modelo que eu tenho da minha IHM, ela não é tão atualizada, mas ela é o Panel View Plus 6000, tá? Essa é a versão aqui, né, que eu tenho da minha IHM, ok? E vocês viram também aqui, né, só repetindo novamente, que vocês viram que através aqui do RS Links eu também consigo ver a versão de firmware, né, que existe nessa IHM e nos CLPs aqui também. Pessoal, o que vocês acharam dessa live? Foi útil? Agregou conhecimento para vocês? Foi bacana? Você se sente mais agora, assim, digamos, mais confiável de você ir para o campo e, opa, agora eu vou conseguir aqui fazer um negócio bacana. Se alguém me perguntar qual é o modelo do CLP, qual, né? Enfim, eu vou saber qual é aqui, né? Legal, Paulo, bacana, gostei aqui. Só vou colocar os comentários aqui, que é muito importante. Isso realmente me anima a fazer mais ainda, né? Com certeza, mais lives como essa aqui, no intuito de ajudar todo mundo a ter um grau de conhecimento de automação industrial, de CLP, e a gente está falando aqui sobre produtos Rockwell, né? E a gente, né, mostrar para outras pessoas aqui que a gente é competente, que a gente entende, né, do que nós estamos fazendo, então isso é muito importante, tá? Muito legal. Conhecimento né, é um investimento com certeza que a gente tem que fazer, né, a todo instante, procurar conhecimento e tudo mais. E vocês, por estarem aqui, né, quem está nos assistindo nesse momento aqui, com certeza sabe, né, o motivo de ter esse conhecimento é muito importante e você sabe disso porque estão assistindo essa aula, né? Então, em resumo, é isso. Muito bem. Legal, pessoal. Olha só que interessante. Para a próxima live, eu vou trazer um outro tema aqui que eu já gostaria de ter feito há um bom tempo, mas é muito oportuno também. Sabe qual é? Vou dar um exemplo para vocês. Imagine que... Não, imagine não. Eu vou mostrar para vocês uma coisa um pouco real aqui, tá? A versão do estúdio, do Factory Talk View, né? Para quem não sabe, né? Quem não conhece, Factory Talk View é o software de programação da Rockwell, tá? É o software de programação para IHM e sistema supervisório, ok? Quando a gente fala de sistema de IHM e sistema supervisório da Rockwell, nós estamos falando aqui de Factory Talk View, tá? Factory Talk View ME para IHM e Factory Talk View SE para sistema supervisório. Ah, professor, então eu vou adivinhar o que você está falando. Acho que vocês já mais ou menos estão sacando qual que vai ser a nossa próxima live. Sabe qual vai ser? Ah, professor, então imagine que eu tenho um software aqui, o Factory Talk View. Só que o Factory Talk View que eu tenho é a versão 11. Por exemplo, essa máquina virtual que vocês estão vendo aqui, que eu estou compartilhando minha tela com vocês, ela é Factory Talk View versão 11. Poxa, professor, mas se tem a versão 11, a sua IHM é a versão 10, como que você vai fazer? Pergunta que não quer calar, eu vou deixar essa pergunta, eu vou esclarecer, vou dar muitos exemplos aqui e vai ser muito legal vocês descobrirem isso também. Mas a pergunta que não quer calar é, eu tenho o Factory Talk View versão 11 e o meu projeto aqui que está rodando no campo é a versão 10. Pergunta que não quer calar. Eu consigo fazer upload, consigo desenvolver, adicionar botoeiras, sei lá, modificar o programa e fazer download de novo para IHM, só que a minha versão aqui é 11 e a versão do firmware da minha IHM é a versão 10? Deixe suas respostas aqui, eu gostaria de entender um pouquinho sobre isso. Não sei se vocês entendem. Se vocês entenderem a pergunta, me falem. Se vocês não entenderem a pergunta, não tem problema, eu explico uma forma mais simples, tá? Eu vou só repetir aqui a pergunta.
por exemplo, só esse conceito, né? Essa máquina virtual é a versão 11 do meu Factory Talk View, tá? Versão 11. A minha IHM que vocês acabaram de ver aqui comigo nessa live, que eu tenho aqui no escritório da PDAI, ela é a versão 10. Eu tenho o software 11. Eu consigo fazer upload, modificar e depois de tudo isso fazer download para a CPU, mas ela mantendo a mesma versão 10 na IHM, tá? Eu vou deixar 3 reticências aqui, né? Porque ela vai ser respondida na próxima live, tá? Vou deixar aqui um gostinho de quero mais, né? Tô interessado, tô querendo saber. Ó, uns falam que sim e outros falam que não, tá? O Isaac gostou dessa aí, né, Isaac? Esse gostinho de quero mais, né? Mas realmente, tá? Então, eu vou mostrar isso na próxima live e vou mostrar um projeto real, tá? Porque é o dia a dia que vocês estão em campo e vão se confrontar com isso, tá? E aí a gente vai tirar de vez todas as dúvidas e eu vou mostrar o que eu vou fazer para que a gente faça as coisas acontecerem. Tá bom? Ó, o Marcos aí também já respondeu algumas coisas aqui, Marcos. Legal, bacana, tá? E nós com certeza vou responder isso com todos os detalhes, mostrando isso como eu mostrei aqui nessa live de modo real, né? O que vai acontecer aqui na próxima semana. Beleza, pessoal? Muito bem. Pessoal, gostaria aqui, só aproveitando aqui esse momento, né, maravilhoso que nós estamos aqui na nossa live, tá? Se vocês querem, né, alguns de vocês, né, querem ser representantes, né, ou seja, revender os cursos da PDAI, né, se vocês não sabiam disso, vocês podem estar ganhando um dinheirinho também em paralelo. Para quem não sabe, a Hotmart, por exemplo, ela tem você pode se afiliar, na verdade, né, você será um afiliado aos cursos da PDI no Hotmart e você pode se cadastrar lá para você revender também. Ou seja, vamos supor que o seu colega esteja a fim de fazer o curso do Estúdio 5000, ou o curso da Rocco, ou o curso Premium, né? Todo mundo que eu estou falando aqui, né, está fazendo o curso Premium. Então, se vocês querem fazer isso, vocês ganham um desconto, tá? Quer dizer, vocês ganham dinheiro porque a Hotmart vai te passar uma comissão referente a isso, né? A comissão pode variar de 10% a 15%, a 20%, enfim. E o seu amigo que vai comprar o curso, ele também ganha um desconto especial porque você está recomendando também, tá? Então, só dando uma dica aqui, eu só estou anunciando isso para vocês porque isso vai ser uma coisa que vai ser trabalhada aqui nos próximos dias e eu estou adiantando para vocês aqui, caso vocês tenham interesse em estar, sei lá, ganhando um dinheirinho sem fazer muito esforço, vocês podem simplesmente indicar esse curso para outros e além de indicar, eles comprarem pelo seu link, tá? Então ele vai lá, clica no seu link, além de você estar ajudando o seu colega, porque a PDAI, né, esses cursos online aqui, eles realmente são as aulas são bem especiais, são muito legais, são focadas no campo, né? Ou seja, no seu dia a dia que você vai fazer. Você vai estar ajudando o seu colega de trabalho ou uma pessoa que você quer que ele progrida na automação industrial e ao mesmo tempo você também vai estar ganhando uma porcentagem, mesmo que seja mínima, né? Ela pode ser mínima se você vender 1 ou 2 cursos, mas se você, sei lá, ser um cara que está revendendo, tem 10, 20, 30 cursos, você pode ganhar muito dinheiro aí simplesmente por estar fazendo isso em paralelo, tá bom? Muito bem. Se alguém quiser mais detalhes, alguma coisa, né, é só mandar um e-mail para a PDAI, né, contato@pdai.com, tá? pdaicursos.com e você vai receber toda a instrução, né, do nosso time para você fazer parte desse time também, de revender, enfim, colocar essas coisas para acontecerem também. Beleza? Pessoal, alguma dúvida referente aqui à parte técnica, alguma coisa assim que vocês, né, gostariam de estar salientando, né? Enfim. Tá bom? Tá. Se não, então eu vou aqui terminando a nossa live, tá? E para a semana que vem a gente vai fazer essa mega live também, muito mega especial, que é falando sobre o firmware, né? Falando sobre as versões
de IHM, de CLP, né, que com certeza vai ser muito, muito legal, tá? Muito bem. Pessoal, um grande abraço a todos, né? E Paulo Rodrigues, né? Daqui a pouco a gente tem um pontinho nosso aí também, tá? E eu, né, agradeço a atenção de todos aí, com certeza fizeram um esforço muito grande para estar aqui hoje, né? Desprenderem aí desses 1 hora aqui da nossa live para a gente, né, poder conversar, poder discutir, a gente poder bater um papo bem legal, né? E eu vejo vocês aí na nossa próxima live, que com certeza vai ser muito boa também. Beleza, pessoal? Então, um grande abraço para vocês e eu vejo vocês aí na próxima live. Até mais. Obrigado.